Olá, estamos de volta. Hoje o nosso convidado é o pastor Giovanni da Igreja Brasil para Cristo. Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia. É um imenso prazer nós estarmos aqui nessa rádio e pela primeira vez nessa cidade também, né? E dando um bom dia especial a todos os ouvintes e os participantes aí, e que Deus possa abençoar grandemente o seu dia e a sua semana, em nome do Senhor Jesus. Pastor, faz quanto tempo que está na cidade? Olha, vai fazer 2 anos em fevereiro, né? 1 ano e 8 meses agora, então, que a gente tem estado aí trabalhando, né, ali no bairro Elza Coral. E, de certa forma, Deus tem nos honrado, tem nos abençoado. A princípio, quando a gente chegou, é uma cidade que a gente não conhecia. E, graças a Deus, conseguimos nos adaptar, porque cada cidade é uma cidade, né? E conseguimos nos adaptar e fomos bem recebidos pela comunidade da Igreja Brasil para Cristo, pela cidade, e agradecemos isso, né? Porque é maravilhoso você chegar num lugar e poder se acomodar e ser bem recebido, como nós fomos aqui em Morro da Fumaça. Pastor, como é de costume, nós fizemos uma pergunta que é interessante para nós ficar gravado, para deixar gravado aqui nos nossos arquivos. Quem é o pastor Giovanni e quem é o cidadão Giovanni? Olha, o pastor Giovanni é uma pessoa que, eu não digo que eu larguei tudo para fazer a vontade de Deus, mas que a gente tem que se entregar para fazer as coisas. Então eu vejo o pastor Giovanni como uma pessoa que, acima de qualquer coisa, ele tem Deus na vida dele. O cidadão Giovanni é uma pessoa de bem, uma pessoa que faz e anda dentro dos parâmetros da lei, da sociedade, e que tenta, aonde é possível, da sua maneira, tanto como pastor como cidadão, ajudar a comunidade, ajudar em si as famílias e as pessoas, querendo sempre que, acima de tudo, tenham um bem-estar, uma vida de paz, uma vida com amor, dentro dos princípios da palavra de Deus. E o cidadão Giovanni vem de onde? Olha, a minha história, eu nasci na cidade de Guaraciaba, que é Santa Catarina, lá no oeste catarinense. Vivi durante 38 anos praticamente no oeste catarinense. Nasci dia 31 de dezembro de 1973. E passei a minha infância em Guaraciaba, em várias cidades do oeste. Trabalhei em São Paulo, trabalhei no Paraguai, nosso país vizinho. Tive 3 anos lá, trabalhando ali, no comércio dali. Então, uma história simples. Trabalho desde os 12 para 13 anos. Trabalhei com meu pai, trabalhei em outras empresas. Trabalhei agora a última parte, durante 13 anos, como representante comercial no estado do Paraná e Santa Catarina e uma parte do Rio Grande do Sul. Então, e tenho uma vida simples, mas uma vida feliz. Uma esposa abençoada, filhos abençoados, que eu nunca me esqueço deles, sempre tenho eles comigo, porque é o meu alicerce, é a minha família, a minha esposa Joyce Lene, o meu filho Giovanni Júnior, a Natália Cristine. Giovanni está com 17 anos, a Natália tem 13, estuda no Colégio Pietro, está ansiosa pela formatura dela, agora fim do ano, fim do mês, dia 29. E então, é isso, o cidadão Giovanni é esse, uma pessoa simples, uma pessoa alegre, humana, é isso, ser humano normal. Pastor, os pais já eram evangélicos? Não, meus pais se tornaram evangélicos devido a uma enfermidade no meu pai, a um câncer que levou ele à morte, na cidade de Chapecó, onde Deus operou um milagre.
eu creio em milagres, eu sei que muitas pessoas creem em milagres, e o meu pai hoje vivo é um milagre de Deus. Porque pela medicina, pelo atestado médico, o meu pai não teria condições de estar vivo hoje. Somente um milagre, e foi o que aconteceu. As palavras que o médico disse para o meu pai, quando ele passou pela cirurgia, quando ele chegou no quarto, foi o seguinte: ele tinha uma Bíblia na cabeceira da cama, e quando o médico veio fazer a visita periódica, ele disse para ele: olha, seu Valtezer, que é o nome do meu pai, se o senhor achar esse livro que o senhor tem na cabeceira da sua cama, no passado Deus curou muitas pessoas. Deus levantou muitas pessoas. Se o senhor encontrar esse Deus, o senhor sai daqui caminhando. Foi a única esperança que esse médico deu para o meu pai. E louvo a Deus, agradeço a esse médico que, às vezes, de certa forma, nem ele mesmo crendo o suficiente, mas através das suas palavras fez com que o meu pai cresce e abrisse e conseguisse encontrar esse Deus que agia no passado, age no presente e amanhã continua agindo. E Deus fez um milagre na vida do meu pai, e aí então a gente começou a buscar esse Deus, a ir para a igreja e a conhecer Deus. Porque a gente vê hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas dizem que amam, que conhecem, né? Mas eu vejo que você conhece e acaba tendo uma intimidade com Deus quando você começa a conhecer mesmo Ele e se aprofundar na palavra dEle. Ele mesmo disse assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a partir do momento que nós começamos a conhecer a Deus, nós paramos de perecer e acabamos tendo uma vida transformada e totalmente diferente com Deus. Olha, o nosso convidado de hoje é o pastor Giovanni Pereira. Tem o SS, tem algum significado? Giovanni Silvestre Silva Pereira. Bacana então. Giovanni Pereira. É o nosso convidado de hoje, é o pastor da Igreja Brasil para Cristo, aqui de Morro da Fumaça. 2 anos na cidade, estamos aqui contando um pouquinho da história dele e fazendo algumas perguntas e ouvindo. Esse líder, além de ser um líder religioso, é também aqui na cidade de Morro da Fumaça, se colocando como um líder comunitário também, e são raros os momentos que se vê isso dentro, seja lá de qualquer igreja, né? Pastor, mas antes da gente entrar nesse campo aí, que o espiritual ele acompanha o material, até porque nós vivemos no mundo material, somos seres espirituais, mas por que a Igreja Brasil para Cristo? A Igreja Brasil para Cristo foi fundada pelo pastor Manuel de Melo há 58 anos já. Está indo para 59 anos, 60 anos. E é uma igreja que ela tem uma história muito grande. É o fundador da Igreja do Ministério Brasil para Cristo, dentro do ciclo evangélico, dos anos que se passaram, muitos pregadores conheceram o pastor Manuel de Melo. E eu creio que até o nome seja para ganhar, né, essa população, para ganhar o cidadão, o homem, a mulher, ganhar para Cristo. Mas não é só o Brasil para Cristo. Por exemplo, na Argentina tem a Argentina para Cristo, né, o Uruguai para Cristo, outros países constituem esse nome também, este ministério que se levou adiante, não somente o Brasil para Cristo, mas também, entre outros países, colocaram o seu nome do país como ganhando para Cristo. Né? E é um propósito que a gente tem também como pastor, de ganhar a cidade para Cristo, Morro da Fumaça para Cristo, Criciúma para Cristo, os municípios, não no intuito de ser egoísta, de dizer que a minha igreja está ganhando, não, mas de um todo
a população em si para Cristo, que é o nosso trabalho, é o propósito, eu acho que de cada igreja, independente A, B, C ou D, é ganhar as pessoas para Jesus. Né? Independente o ministério que seja, os irmãos católicos, os da Quadrangular, da Assembleia de Deus, tantos outros ministérios que tem hoje, a razão deles é ganhar as pessoas para Cristo. Porque eu não ganho alguém para mim, eu não vou ganhar uma alma para mim, porque eu sou ser humano. Eu não posso fazer nada por você. Eu não consigo mudar você. Mas o meu Jesus, ele tem todo este poder aqui no céu, lá no céu, como aqui na terra, para transformar as vidas. Então, essa é a razão do Brasil para Cristo. É almas para Cristo mesmo. Pastor, a gente percebe que no Brasil a tendência das pessoas estar participando das igrejas evangélicas é bem verdade que as pessoas começam também porque há muitas igrejas que não atendem muitas vezes aquilo que de fato a proposta evangélica ela propõe. Mas a gente percebe assim uma demanda muito grande de pessoas procurando as igrejas evangélicas. Isso se dá aqui, pastor? Olha, eu vejo dessa maneira. As pessoas, e a própria Bíblia diz que as pessoas estão com sede. As pessoas estão buscando algo. Você vê, você conversa dia a dia com as pessoas e você vê que as pessoas têm estado com uma alegria superficial. As pessoas não têm mais encontrado paz em casa. Tem pessoas que ela não vê a hora de sair do serviço para chegar em casa e se trancar em casa, fechar a casa e ficar ali, não quer ser incomodada. E eu vejo isso como as pessoas têm buscado um refúgio. Têm tentado encontrar algo que venha saciar a sua necessidade. Entende? E eu vejo isso como o crescimento tem sido um crescimento muito grande, e às vezes é que nem você falou, o descontentamento, aonde ela está, às vezes gerado por o conflito com pessoas que não pensam, que não respondem o seu questionamento, e ela não consegue, aonde ela está, a resposta para o que ela tem buscado, né? E eu vejo isso como todos nós interiormente temos uma pergunta e queremos encontrar a resposta para a dita felicidade. E as pessoas têm visto nas pessoas, eu não digo nas pessoas evangélicas, porque é um complexo muito grande a palavra evangélica, porque tem o evangélico bom, tem aquele que não é bom, como tem aquele católico que é bom, tem aquele que não é bom, tem o espírita que é bom, tem o que não é bom. Mas eu não digo como a palavra englobada evangélica como seja somente pessoas boas. Há pessoas de todos os meios ali que acabam se refugiando dentro deste vínculo, dentro desta palavra, como se fosse um princípio de somente pessoas boas. Mas eu vejo pessoas que encontram a sua resposta, aquela pessoa que realmente encontra Jesus. Entende? E eu vejo que através da palavra evangélicos ou do meio evangélicos tem levado as pessoas para as igrejas. E ali sim é onde elas têm encontrado verdadeiramente um amor maior do que aqueles que elas têm, uma paz, uma alegria. E quando você encontra Jesus, eu digo isso, quando você encontra Jesus, entende? Aquela fonte de água viva, aquilo transforma você e faz com que você encontre aquilo que você tinha buscado. Então acabam se tornando verdadeiramente seguidores de Cristo, englobados na palavra evangélica. Então eu vejo isso, o crescimento dos evangélicos hoje no Brasil e no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo, foi um crescimento muito grande, também devido à dedicação das igrejas em ganhar as pessoas para Cristo. Pastor, às vezes a gente percebe que na nossa vida que uma pessoa, às vezes ela se depara com um problema e ela procura a igreja. E lá ela recebe as melhorias que foi buscar.
Ela pediu e isso aconteceu. No entanto, em algumas pessoas a gente percebe que ela voltou de lá e ela não mudou muito, continua reclamando. E futuramente ela volta a ter novamente a doença. É a falta de reconhecimento das bênçãos que recebe, pastor? Olha, eu vejo da seguinte maneira. Tem pessoas que elas vão e realmente elas encontram, é a fé, entende? Ela vai com fé, ela vai crendo que ela vai receber. E nós temos que ter fé. Mas também a Bíblia diz o seguinte: não adianta nós ter fé e não ter as obras. Entende? E hoje, para nós, como nós estávamos antes da nossa conversa aqui, falando a respeito de livre-arbítrio, né, que Deus nos deu o livre-arbítrio de nós escolher. Eu quero ir, eu quero ficar, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou fazer, eu não vou fazer. E eu vejo através disso que as pessoas, quando ela se coloca, porque tudo precisa de mudança. Para mim, aceitar a Cristo, para mim, mudar de vida, eu tenho que querer uma transformação. E essa transformação, ela não começa na minha família, ela começa em mim. Certo. Entende? Eu tenho que querer mudar para a minha vida ser diferente. Eu tenho que pagar um preço para ser uma pessoa melhor. Eu tenho que pagar um preço, e isso quem vai sentir é o meu eu. A falta de algumas coisas que eu fazia, que eu vou deixar de fazer. E às vezes leva isso as pessoas a desistir na metade do caminho, achando que é melhor viver a vida que levava, do que ter uma vida nova, transformada, e uma vida diferente. Entende? E tem aquela pessoa que também ela não quer mudar de vida, ela quer a bênção. Aquela pessoa que ela é doente, mas ela quer ser curada. E ela recebeu a cura dela e pronto. E eu vejo isso como um direito, é o livre-arbítrio que ela tem. Entende? Em querer você ser curado e mudar e ter uma vida totalmente diferente, ou você só querer a bênção. É um direito que a pessoa tem. Eu resolvi mudar de vida. Não porque eu sou pastor, não. Eu resolvi mudar de vida. O Giovanni mudou de vida. Entende? O Giovanni era uma pessoa que gostava de bailão, de bebedeira, de festas, de tudo que o mundo oferece. Entende? Que hoje você tem o que você quer, porque o mundo te oferece tudo. Mas eu resolvi mudar de vida. Eu vi que isso não me fazia feliz. Porque quando eu ia dormir, de manhã eu acordava com ressaca. De manhã eu acordava vazio novamente. Eu tinha que esperar outra festa para me preencher de alegria. Entende? Eu tinha que esperar começar a beber de novo com meus amigos para eu me sentir alegre. Mas a minha vida não era só nesses momentos. Eu tinha que trabalhar. Eu levantava de manhã, eu almoçava, eu tomava café, eu jantava, eu fazia outras alimentações. Então nem sempre a minha alegria era o momento da festa. Eu tinha um dia a dia a cumprir. E por isso que eu resolvi mudar de vida. Eu aceitei a Cristo na minha vida porque eu quis uma transformação na minha vida. E eu aceitei essa transformação. Entende? Então eu vejo isso, que às vezes tem pessoas, elas querem a bênção, elas querem aquele momento. E acabam então indo até a igreja, recebem a bênção e depois acabam voltando para a sua vida normal. Entende? Olha, para você que está sintonizado conosco, diferente daquele conceito que se tem de igreja evangélica, que todos os pastores são poderosos materialmente, o pastor Giovanni é uma pessoa humilde, é pedreiro, é pastor ao mesmo tempo e leva uma vida comunitária muito interessante. É uma proposta diferente, na qual nessa minha caminhada eu não tinha visto isso dessa forma no meio evangélico. Estou dizendo isso porque tenho acompanhado a vida do pastor Giovanni Pereira. Pastor, essa vida simples que você leva num bairro pobre, um dos mais pobres da cidade, de Morro da Fumaça,
Como é que é viver uma vida quando se imagina, e as pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem a vida do pastor, estou falando por mim, porque é isso que se imagina, que todo pastor vive nadando no dinheiro. Como é que é isso, pastor? Olha, a maior alegria é quando alguém chega para você, ou alguém chega na igreja, ou te encontra na rua, e te diz: ai, pastor, obrigado pelaquela oração, a minha dor passou, o meu problema foi resolvido. Ai, muito obrigado, pastor. Então, independente da vida que a pessoa, financeira que a pessoa leva, seja uma vida simples, uma vida abastada financeiramente, sei que tem colegas que já chegaram, né, numa vida financeira melhor, conseguiram já construir a sua igreja, mas que também passaram, trilharam um caminho, trilharam uma história para eles estar onde eles estão hoje. Entende? Eles também, com certeza, a maioria desses homens, desses servos de Deus, trilharam um caminho que às vezes no início ele não é aquilo que você espera, mas sim aquilo que você tem que fazer. Entende? Nem sempre os nossos sonhos, eles se tornam realidades num estalar de dedo, num piscar de olhos. Você tem que construir uma vida. Nós construímos. Eu estou construindo a minha vida. Eu sempre digo que eu quero chegar aos 94 anos. Então eu tenho ainda, chegando no 90, né, nos 40, agora fim do ano. Então eu tenho ainda 54 anos para desfrutar, para fazer, para continuar a fazer. Mas por que 94 anos, pastor? É uma idade que, sei lá, uma idade minha que eu até nós tivemos uma convenção em Lages e tinha um pastor que ele tem 74 anos hoje, e ele comentou, né, ele é o vice-secretário da nossa convenção nacional, e então ele citou que ele quer chegar até os 94 anos, e eu prestando muita atenção e acompanhando a vida, a trajetória de vida que esse homem tem, a mansidão que esse homem tem para falar, a sua atitude, o seu gesto, o seu testemunho. Entende? Eu olhando para ele, imaginei a minha vida, chegar aos 94 anos, não da maneira invejando ele, mas analisando o testemunho dele, entende? E isso eu peguei para mim. Eu gostaria de chegar até os 94 anos, com vida, com saúde, com vigor. E então eu tenho meio século e um pouquinho mais para estar ainda trabalhando e desfrutando. Se eu alcançar, se Jesus não voltar até lá, eu quero estar de uma forma simples, independente da vida financeira. Entende? Porque a gente trabalha, a gente sempre quer o melhor para nós. Certo. A gente sempre quer, almeja alguma coisa, a gente trabalha, a gente sempre da natureza nossa, não por ser pastor que a gente vai ser diferente. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho o meu sonho de ter a minha casa mais bonita do que a casa que eu tenho, de ter a minha igreja, onde eu cuido, onde eu trabalho, uma igreja mais bonita do que onde a gente está, tanto que a gente tem mexido lá, você tem sido testemunha da obra. Eu tenho o sonho de ter o meu carro melhor, de ter a moto melhor, de poder desfrutar lá das férias, lá em tal lugar, entende? Não que hoje a situação financeira não me deixa eu fazer isso, mas nem por isso eu me entristeço, porque o meu propósito é fazer a vontade de Deus. Entende? Eu larguei um emprego muito bom que eu tinha. Eu larguei um salário muito bom que eu tinha. A minha esposa largou o trabalho dela e um salário bom. Entende? Para nós fazer a vontade de Deus. E isso não tem coisa mais gratificante do que você fazer a vontade de Deus. Que nem eu te falei. Alguém chegar
e vir te pedir uma oração, às vezes alguém chegar e te dizer, pastor, obrigado, isso é gratificante. Isso é gratificante. Muito bem, estamos conversando hoje com o pastor Giovanni Pereira, da Igreja Brasil para Cristo, aqui em Morro da Fumaça. Pastor, vamos entrar ao ponto, em seguidinha, já teremos aqui o programa MFSU, Notícias, primeira edição com Ana Paula. Pastor, a Igreja Brasil para Cristo, ela está localizada no loteamento Coral, né, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Sim. É um dos bairros mais pobres da cidade e vem enfrentando dificuldades. Agora, claro, ultimamente vem recebendo algumas melhorias. Mas, a partir do momento, como estou acompanhando, que você chegou à cidade de Morro da Fumaça, começou a se envolver com a comunidade. Começou a participar da vida comunitária, não apenas religiosa. Tanto é que as reuniões da comunidade são realizadas dentro da igreja, aberta as portas para todos, independente se é evangélico ou não. Não é todo dia que se vê isso. Se deve a que é isso, pastor? Olha, primeiramente, a gente acaba... Não tem como não se envolver com a comunidade, porque a gente tem morado ali também e a gente sempre quer melhorias. A gente tem filhos e a gente sempre quer o melhor. Eu tenho família e eu creio que não só pastores, mas todo homem, todo pai de família, todo marido, o esposo, ele quer que a sua família seja atendida. E nós temos direitos, nós como seres humanos, temos direitos garantidos pela Constituição. Então, é um direito nosso a ter a luz, a ter a água. E graças a Deus, com a dedicação, né, de algumas pessoas, a gente conseguiu isso para o bairro. Mas também, eu vejo assim, nós precisamos, dia a dia, a olhar para a pessoa para o nosso vizinho. Entende? E as pessoas hoje, elas têm cada uma buscado o seu interesse. E eu vejo, é uma maneira minha de ver e buscar não só os meus interesses, porque a partir do momento em que eu buscar algo para minha casa, automaticamente o meu vizinho vai também ter. Entende? E o abrir as portas da igreja para as reuniões feitas na comunidade também se deve ao fato de que nós não temos, a comunidade hoje ali, o nosso bairro, não tem uma estrutura, um lugar. Para você ver, as reuniões eram feitas na rua, pelo que me passaram, ou às vezes na casa de alguém, ou na garagem, ou na área da casa de alguém, e às vezes também não acomodando todas as pessoas. Certo. Né? E também gerando às vezes um desconforto, ficando de pé, ou encostado. Então eu vi essa necessidade de... Não como, às vezes as pessoas podem até pensar, não, o pastor abriu a igreja para que as pessoas vão para a igreja dele, então, e vejam. Não, sem essa intuição, mas de uma forma de acomodar as pessoas a um lugar onde o dia que chove, elas não estão se molhando, não precisa estar, né, com guarda-chuva o tempo todo, estão lá sentadas, bem acomodadas. E eu vejo isso como um bem à nossa comunidade. Né, sem um interesse de A, B ou C, né, sem interesse algum, mas sim propondo um bem para as pessoas da nossa comunidade. Para aqueles que não conhecem a Igreja Brasil para Cristo, como o pastor falou, sem o intuito de levar pessoas para a própria religião, mas quem quiser conhecer os cultos, ouvir um pouquinho da palavra, quer dizer para você que é diferente, porque eu tenho
participado na medida do possível que eu possa. Estou lá, inclusive fazendo algumas matérias, porque eu acho interessante. Eu faço isso de coração, pastor. Não é porque eu vou lá em busca de notícia, porque eu gosto de ir lá, e de fato um lugar muito bom. E como eu também tenho espírito comunitário, vejo nessa pessoa, a pessoa do pastor Giovanni, do cidadão Giovanni também, uma pessoa que consegue relacionar o espírito comunitário como o espírito mesmo referente à nossa vida espiritual, enfim. Pastor, aquilo que eu não perguntei, que você gostaria de deixar dito, fique à vontade. Olha, uma pergunta que você não fez e gostaria de colocar. Eu queria dizer que Jesus, Ele é o único caminho, e que este caminho ele já está pronto. E eu quero deixar isso para a nossa cidade, para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que vão entrar e ver depois. Jesus, ele é o único caminho, e o caminho dele ele já deixou pronto. A gente vê às vezes muitas pessoas tentando fazer um caminho para chegar até Cristo. E eu quero dizer para você que você não precisa fazer um caminho. O caminho já está pronto, é só seguir por ele. E eu creio que a palavra de Deus, todos têm uma Bíblia em casa, independente da sua igreja. Eu não estou falando para você mudar de igreja, não. Estou falando para você ler a palavra. E você mesmo dentro da sua própria igreja, onde você está, se você começar a ler a palavra, você vai ver, você vai ganhar um sentido novo para a sua vida. Então é isso que eu queria deixar para você que está ouvindo. Jesus, ele pode solucionar o teu problema financeiro, ele pode curar a tua enfermidade, a sua doença, ele pode mudar o teu semblante de uma pessoa triste, aborrecida, para o semblante de uma pessoa alegre, contente. Ele pode mudar por completo a sua vida. Então, é isso que eu queria deixar. E também, aproveitando este espaço, eu sei que já faz algum tempo que já aconteceu, mas eu gostaria de deixar um agradecimento especial a algumas pessoas que, de certa forma, nos auxiliam muito e têm nos ajudado muito, não somente a igreja, o Brasil para Cristo, mas a nossa comunidade lá. E eu quero deixar, então, aproveitando que é a primeira vez que eu venho, é o primeiro espaço que a gente consegue para falar isso, agradecer aos vereadores, que hoje nós temos um ônibus, que entra lá no nosso bairro, até a rua lá embaixo, para buscar os nossos alunos na nossa comunidade. Agradecer à Polícia Militar, com o seu empenho, que também tem descido até a nossa comunidade, tem feito, tem dando as voltinhas delas lá. E isso não que tenha intimidado, porque o nosso bairro, embora seja um bairro de pessoas simples, mas também são pessoas nobres, são pessoas que trabalham, são famílias, são pais, filhos, que têm buscado, dentro do seu possível, uma vida melhor. E a gente agradece isso. A última reunião que a gente teve lá, a gente conseguiu isso, teve presente, Roberto Madeira estava lá, o vereador Renato, o vereador Mundi, a vereadora Maria, a vereadora Danda, a Danda teve lá, o Calita teve com nós, e também o Sargento Augusto esteve conosco lá. E depois daquela reunião a gente conseguiu, então, já um dia ou 2 dias depois, eles tiveram uma reunião e conseguiram que o ônibus descesse e pegar os alunos. E a gente, como comunidade, eu não sou o líder, o presidente da comunidade, mas eu quero agradecer, entende? Eu quero agradecer este empenho das pessoas em ajudar a nossa comunidade. Eu sei que não é só a nossa comunidade que precisa, mas dentro do que a gente colocou, as nossas necessidades, elas começaram já a ser atendidas, como dentro também outras comunidades que com certeza já alcançaram os seus objetivos e algumas coisas que precisavam. E a gente tem que lembrar isso, porque no momento de cobrar, a gente vem e cobra, Então, e no momento que as coisas foram feitas, a gente também acho que tem o dever e a obrigação de agradecer. Embora essas pessoas
desempenham, os vereadores e prefeito, vice-prefeito, desempenham um papel em favor da comunidade, né? É o dever e o compromisso deles para com a comunidade, é o papel que eles assumiram no momento que eles são eleitos pelo povo, é um dever que eles têm com a comunidade de atender, na medida do possível, é claro, as demandas e o que necessita. Mas eu venho também a agradecer, né? E agradecer este espaço por você me ceder, né? E dizer que não somos pastores melhores que os outros, mas iguais. E estamos aí para atender a comunidade Elza Coral, como também o nosso município, e as pessoas que precisarem da nossa ajuda, pode contar conosco, que estamos aí sempre, no nome do Senhor Jesus, para ajudar e fazer o melhor pelo próximo. Pastor Giovanni, muito obrigado. Certamente essa nossa conversa, esse bate-papo, essa entrevista é de uma série que nós vamos estar realizando aqui. Como já tínhamos conversado anteriormente, vamos seguir em frente com essa nossa proposta. Muito obrigado por ter vindo. Beleza, eu que agradeço. Que Deus possa abençoar grandemente o trabalho de vocês, né? Vejo vocês se dedicando sempre a tantos eventos e trabalhos, e que Deus possa te dar cada vez mais força para que você continue, né? Força, saúde, e que você continue desempenhando os papéis que você tem feito pela comunidade, pelo Morro da Fumaça e nossa região. Que Deus abençoe os teus colegas de trabalho aqui, né? E que possa cada vez estar crescendo mais e ajudando mais as pessoas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço de coração essa oportunidade. Amém. Muito bem, acabamos de conversar. O nosso convidado hoje foi o pastor Giovanni Pereira, da Igreja Brasil para Cristo, localizada aqui em Morro da Fumaça. Nas fotos aqui estava a Ana Paula e na sonoplastia o Harry. Eu volto na próxima oportunidade. Grande abraço, até lá.